Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Marketing Proposital Cast. Eu sou o Gabriel Reinert e eu estou com uma pessoa aqui também. Sou eu, Maria Carolina, né? Companheira do Gabriel. E estamos hoje num lugar especial. Nós estamos hoje em uma das 12 aldeias históricas de Portugal. Então, é uma das 12, que fica em Sortelha, aqui em Portugal, e a gente está dentro de um castelo. Isso mesmo, dentro de um castelo histórico. Essa cidade, ela é toda murada, né? E as casas de pedra ficam dentro da cidade. Se der, o Gabriel coloca também uma fotinha aí para vocês poderem ver mais ou menos como é. E a gente está num lugar muito especial e nada do que é tão especial assim para a gente poder falar de algo especial, né? Essa semana nós tivemos algumas mentoradas que vieram com dúvidas, né? E quais são as dúvidas, né? Eu acho que creio que seja uma das maiores dúvidas que as pessoas que querem entrar na internet têm, que é a comunicação. Como que você transmite o seu real propósito para as pessoas? Então, a pessoa quer entrar para a internet realmente para o marketing digital, a pessoa quer ganhar dinheiro mesmo, vamos dizer assim, com o conhecimento que ela tem e transmitir. Mas como é que faz isso? E hoje estamos aqui, nesse lugar especial, para poder transmitir e o Gabriel vai passar 3 passos. Quais são, Gabriel, os principais passos para a pessoa hoje entrar para a internet? Bem, o passo extra principal é ter calma e tranquilidade, silêncio, como aqui tem, né? É impressionante como quando não tem o barulho, não tem os estímulos, você consegue lidar melhor com seus pensamentos. Por isso que José Saramago veio aqui e escreveu alguns dos seus livros, né? Aqui também é um lugar de viagem literária em Portugal. Bem, vamos lá. Primeiro de tudo, falando sério agora, realmente tá me impressionando a quantidade de pessoas que têm chego com o desafio da comunicação. E é impressionante porque a pessoa já entende que ela precisa se comunicar na internet, ela já tentou se comunicar na internet e ela já fracassou sem se comunicar na internet. Um dos casos que rolaram foi de uma que não era mentorada, mas agora é mentorada, mas ela foi gravar lá no nosso estúdio e ela fez um podcast todo sobre o livro dela, sobre o nicho dela, ela já tem produto, ela já está um caminho avançado, vamos dizer que ela já está na fase 2, né, que eu costumo falar. E ela viu o podcast e ela se odiou no podcast a ponto dela não postar o podcast. E aí, nessa dor profunda que ela teve, ela veio até mim e começou o programa de acompanhamento. E ela falou que o principal desafio dela é melhorar a comunicação. E aí eu te faço o convite, você como mentor, você precisa logo no início entender qual é o desafio do seu mentorado e de forma específica. Normalmente as pessoas não conseguem falar, cara, eu estou aqui para aprender exatamente isso. É louco, mas é verdade. Então eu fui cavucando ali e entendi que ela queria ser entendida. Ela queria ser compreendida na sua comunicação na internet e não conseguia. Então, o primeiro passo, Carol, para você se comunicar bem na internet é você saber o que você vai falar. E normalmente as pessoas que chegam até a gente, elas acham que sabem o que tem que falar na internet. Porque elas de repente já deram aula no mundo físico, são boas profissionais, talvez até já deram palestras, mas o que vale na internet nem sempre é o que vale no mundo físico. Então, a primeira coisa é você saber para quem exatamente você está falando na internet. Depois disso, entender que problemas essas pessoas têm, que geram as dores que ela tem. Você só determinando isso já vai te dar uma possibilidade muito grande de você se comunicar bem. E aí a gente tem que ir para um segundo passo ainda dentro desse que eu estou falando, que é validar tudo que você acha no mundo real virtual. Ou seja, falar com pessoas, entender se realmente são esses problemas que elas têm, se são essas dores que elas têm, porque no meu caso não estava mapeada a questão da comunicação. E depois de eu conversar com pessoas, eu entendi que comunicação sim é um problema. E já está no meu mapa de posicionamento, inclusive. E a gente comentou hoje também, eu acho interessante falar sobre isso, que eu tenho algumas amigas aqui em Portugal e quando a pessoa não é o seu público-alvo, o que você fala, as outras pessoas não entendem, tá? Isso é real. É igual um médico, que a gente veio falando sobre médico. Você às vezes vai conversar com um médico e ele vai falar sobre vários termos técnicos que as outras pessoas não sabem.
Então, uma das coisas que a gente sempre fala é a comunicação ela tem que ser clara. Ela tem que ser como se você estivesse falando para uma criança de 5 anos. Se a criança está entendendo, todo mundo vai entender. Eu sei que cada nicho tem o seu termo técnico também, né? O médico que tem o seu conhecimento, vende o seu conhecimento na internet para outro médico, ok. Mas a gente conhece até médicos que vendem conhecimento de finanças, por exemplo. Então tem que ter termos técnicos, mas que a outra pessoa que está ouvindo, ela tem que te entender. Então, só cortando um pouco você nesse momento, eu acho que o que eu poderia dar de dica nesse momento é, quando você fala, você tem que pensar no outro que está ouvindo. Será que aquela pessoa está me ouvindo, está entendendo o que eu estou falando? Porque isso acontece com frequência. Várias vezes, a gente está falando com médicos, até mesmo no WhatsApp, e as pessoas não entendem, às vezes, umas coisas básicas, às vezes de corte, do que precisa ir para a rede social, o que não precisa. Porque o nosso linguajar do marketing, para a gente é comum, né? A gente fala de lead, fala de público-alvo, fala de tráfego pago, fala de campanha, fala de tanta coisa, que para outras pessoas, às vezes, não é comum. Então, é pensar no outro. Sabe aquela empatia? Pensar, será que a pessoa está me entendendo? Bom, esse é o meu toque por enquanto. Total, e o sucesso é estritamente ligado no digital à sua capacidade de ser entendido. Por isso que, primeiro de tudo, o passo 1 é você entender os problemas e dores e saber exatamente quem é aquela pessoa que você está conversando. Exatamente eu digo, cara, é homem, é mulher, quanto que ela ganha por mês, com que ela trabalha e principalmente o momento dela. É um empresário, legal, um empresário que está começando um negócio ou um empresário que quer faturar de 30 a 50 mil reais? Então, qual é o momento? Isso é extremamente importante para você ter sucesso na internet, você entender como conseguir falar de forma clara para essa pessoa. E para isso, você precisa, como mentor, ser um exímio não é, eu vou falar aprendedor, né? Não, você tem que ser um exímio aprendiz. Para você ter sucesso no digital, você tem que ter humildade de ser um aprendiz. O teu pai mandou uma mensagem para mim, me dando felicitações pelo dia do professor, e eu retribuí falando isso, que um professor, os bons, eles têm a humildade de ser muito mais uma pessoa que aprende do que uma pessoa que ensina, porque assim, quando ele for ensinar, ele vai conseguir transbordar muito mais. Verdade. Então, para você conseguir se comunicar bem, não basta você ter a parte técnica, isso é o arroz com feijão, tá? Você tem que saber do que você está falando, obviamente, né? Para você não parecer um idiota falando. Que nem um mentorado falou para mim, né? Como é que ele falou? Chimpanzé andando de bicicleta. Você não parecer um chimpanzé andando de bicicleta. Então, obviamente, a parte técnica você tem que saber. Depois, você tem que entender para quem você está falando. E pegando o gancho do médico, uma coisa é um médico que ensina alguma coisa qualquer para um médico. Outra coisa é um médico que ensina finanças, né, para outras pessoas. Então, não necessariamente você tem que determinar o seu discurso por você, mas sim focado no outro. Ponto 2. Eu vejo muita gente no digital desistindo porque está frustrada, porque achou que trabalhou muito, se esforçou muito para entrar no digital e não teve resultado. Só que tem duas questões nisso. Primeira, planejamento não é ação. Planejamento, você não está se movimentando, você está inerte. Quando você age, aí sim você está avançando. Então você parar, elucubrar, planejar, pensar, estudar, isso não é movimento. Isso não está te trazendo mais perto do teu objetivo. Não está. Segundo, você não consegue aprender a se comunicar bem estudando. Você vai pegar os preceitos básicos, você vai pegar os princípios da comunicação, mas para você ter uma comunicação efetiva, você tem que aprender com horas de gravação. Então você tem que olhar aqui, para essa bolinha do celular que eu estou olhando agora e conseguir falar bem. E falar bem não é só a parte do conteúdo, mas se você reparar, eu faço entonações, eu paro, eu posso aumentar o volume da voz, eu falo mais devagar, eu dou pausas dramáticas, eu mexo as minhas mãos. E isso tudo eu não consigo saber se estou fazendo certo se eu não me assistir. E eu não vou me sentir seguro até fazer isso várias e várias e várias vezes. Então as pessoas se frustram porque elas desistem, porque elas acham que elas não tiveram sucesso, mas elas não tiveram horas de voo, né, pilotando a carreira delas no digital, ou seja, se comunicando. Então esse é o segundo passo. Para você se comunicar bem, você tem que gravar, falar,
se assistir e ir se acostumando com a sua própria imagem e tom de voz. Foi o que aconteceu comigo. Eu vou contar agora a minha experiência, né? Eu também não sou uma excelente comunicadora, né? Eu tenho que treinar o tempo todo. Já gravamos muito, né? Eu e o Gabriel, já gravei com outras pessoas também. Mas eu posso dizer que eu comecei a querer criar conteúdos daqui de Portugal, né? Para pessoas que têm vontade de vir para cá, falando sobre maternidade atípica aqui, como está sendo a nossa jornada por aqui. E eu achei melhor começar pelo TikTok. Quem não me segue ainda, falando isso, vamos fazer uma pausa aqui. Se você está assistindo esse vídeo até agora, curte, por favor, dá um joinha aí nesse vídeo, segue a gente, vai lá, se inscreve, por favor, no nosso canal e também nas nossas redes sociais. Maria Carol Gomes, tanto no Instagram quanto no TikTok, e Gabriel Reinert Oficial, tá? E lá no TikTok, o que eu fiz? Eu peguei o TikTok e, como é uma rede que eu não tenho muitos conhecidos e tal, isso foi a minha estratégia. Pode ser a sua, né? E pode funcionar com você também. E eu comecei a gravar vídeos, assim, ia para um lugar e postava, ia para outro e postava. E aí nisso as pessoas foram começando a perguntar algumas coisas, eu comecei a responder as pessoas. E depois de, sei lá, uns 40 vídeos eu fazendo isso, tudo dava pouquinhas visualizações e tudo. E aí depois desses 40 vídeos mais ou menos, um explodiu, igual todo mundo fala, né? Viralizou. Que eu já tô com quase 80 mil views nele e é um vídeo que eu já tô com 600 e poucos comentários. Mas se eu não tivesse lá ano passado começado, né, feito aos poucos, no meu tempo, e ali eu estava exercitando a minha comunicação, mesmo estando boa, estando ruim, eu estava exercitando a minha comunicação. Se eu não tivesse feito, esse vídeo não teria agora sido viralizado. Então, assim, a minha experiência é não parar. Não parar. Treina o tempo todo, porque a prática é outra coisa. Eu posso dizer que se a Maria Carolina, sei lá, de 10 anos atrás era completamente diferente, não estaria falando aqui nesse momento desse jeito. Mas por quê? Porque eu estou cada vez mais praticando. Então isso, a minha experiência é exatamente essa. É a prática, porque eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa fleumática, eu sou uma pessoa assim, como quase todos, né, cheio de manias e tudo mais, mas no meu perfil comportamental, eu sou uma pessoa que eu não estaria aqui de frente para essa câmera. E eu venho vencendo os meus limites, tá? E a prática realmente fez mudar completamente o rumo do que hoje eu estou transmitindo com a minha comunicação. Para você ser um bom comunicador na internet, que música chata, cara. Para você ser um bom comunicador na internet. Hã? Aquilo é careca? Agora saiu. Caraca, que chato. De novo, para ter um corte bom, né? Ai, meu Deus, tá no rosto. Não, meu Deus, sai! Eu vou deixar, não vou editar isso. Vamos lá. Para você ser um bom comunicador na internet, você precisa ter experiência para poder saber como falar, mas também você tem que tentar e fazer bastante para achar o formato correto. Nem todo formato funciona com todo mundo. E se você para muito tempo e planeja, estuda, e aí vai começar a gravar, e aí, ah, meu Deus, deu errado. Cara, enquanto você, sei lá, em 3 meses conseguiu gravar 2, 3 vídeos para o YouTube, eu estou gravando 3 vezes por semana para o YouTube. Por que eu faço isso? Além de dar resultado na plataforma, porque eu estou aprendendo rápido. A questão do formato, você precisa testar também. Gabriel, eu gosto de vídeo longo, eu gosto de explanar, eu gosto de explicar, eu gosto de conversar, eu gosto de vídeo longo, tá bom? Eu não gosto de vídeos curtos. Porém, eu agora, a partir do mês que vem, cara, nem sabe disso, eu vou começar a fazer uns vídeos mais curtos para o Instagram. Porque eu estou percebendo que eu preciso vencer isso também. Eu preciso fazer esse treinamento também. Eu não gosto de vídeo curto, eu não gosto de chegar em 15 segundos e falar alguma coisa. Eu não gosto. Eu acho até sem sentido. Mas é um formato. Eu não sei, de repente eu consigo achar uma forma, um jeito dentro do formato de vídeos curtos que eu acho legal. Então, tenta muito, testa muito e rápido, sem se frustrar. Você, como uma pessoa que quer entrar no digital, você tem que aprender a separar o teu sentimento da estratégia. Você tem que despessoalizar as tuas atitudes. Você tem um objetivo, você tem metas, você tem coisas que você precisa testar. Teste tudo. Não sinta nada sobre isso. Gabriel, como é que eu faço isso? Primeiro, tendo um objetivo muito forte. Segundo, entendendo que você está aprendendo e o aprendizado é pela experiência. Terceiro, você não vai olhar número. É difícil.
É muito difícil. Até estrategicamente você vai olhar assim, cara, eu vou impulsionar tal post porque ele teve mais views. Então, você vai olhar para os números. Quando eu digo não olhar, não é não ver. É não olhar para aquilo com profundidade, porque não vale a pena. Quantas pessoas eu já vi falando que, cara, não olha para nada. Um exemplo mesmo é o MrBeast. Agora ele agendou para 10 anos um vídeo, não sei se você sabe disso. Não. Ele tinha acho que 15 anos, sei lá, enfim. Ele agendou um vídeo para 10 anos para frente, para ser postado, falando que ele ia tentar durante 10 anos ter 1 milhão de inscritos. 10 anos. E que ele não ia ver isso antes, ia deixar esse vídeo, e o vídeo foi postado agora. Se eu não me engano, ele está com mais de 400 milhões de inscritos. Nossa. Então, esse cara, ele fala o seguinte, se você quer realmente utilizar a internet ao seu favor, você precisa gravar pelo menos 100 vídeos para o YouTube antes de começar a olhar número. Olha. Só para você aprender. Entender o que funciona para você, o que não funciona. Então, assim, o maior youtuber do mundo fala isso. E eu acho que a gente pode ampliar para todos os prismas da comunicação na internet. Cara, você tem que gravar. Tem que gravar. E aqui uma dica bônus, já demos 3, né? A quarta. Você vai conseguir gravar bem como um mentor, como um comunicador na internet, se você conseguir se expressar bem escrevendo. Escrever é fundamental, assim como a leitura também, para você poder saber se comunicar bem, para aumentar o seu vocabulário, para você compreender entonações, porque a gente entende entonação com pontuação. A pontuação é a nossa escola de entonação. Então a gente precisa escrever para falar bem. Eu achei excelente esse conteúdo. E até eu mesmo, vou te ser bem sincera, aprendi aqui nesses 3, 4 passos que o Gabriel falou hoje. E a comunicação é algo muito poderoso, porque nós temos vídeos, né, antigos, e quando a gente para olhar, a gente vê como nós melhoramos e também os nossos filhos vão ver. Então, assim, os nossos filhos estão vendo o celular e ele passa e ela fala, olha, mamãe, o papai está aqui. Então, no futuro, é um legado que você está deixando, né? O menino ficou 10 anos aí para postar um vídeo e nesses 10 anos, quantas coisas ele fez? Muito mais, né? 400 vezes mais, porque 400 milhões de seguidores. Ele só esperava 1 milhão. Então, é muito importante não desistir e praticar. Eu acho que não desistir e praticar é o que o Unidos vai fazer realmente um canal ir para frente, o seu propósito ir para frente, você ir para frente entrando para a internet e passando seu conhecimento adiante. Eu acho que esse conteúdo realmente está muito, muito bom. Respeita o tempo da construção do seu negócio. A gente está num castelo. Se eu não me engano, tem 600 anos. Está aqui. Então, respeita o tempo do que você está construindo, respeita o teu propósito, valoriza ele, valoriza. Tem pessoas que precisam ouvir o que você tem dentro do seu coração. E treina, e não só se treina, mas treine os seus filhos. O Noah, ele é um autista, era não verbal e agora está aprendendo a falar. E a gente está cada vez mais influenciando ele a se comunicar bem. E a gente está treinando ele diariamente a isso. Só para você ter uma ideia, quando ele chega da escola, ele tem que botar um celular na frente dele e comunicar, contar como é que foi o dia dele. E por que isso é importante? Primeiro, ele está treinando falando. Segundo, ele está treinando falando se vendo. Então ele está vendo como mexe a boca dele. Terceiro, ele está tendo que se esforçar para fazer algo que não é natural para ele, porque falar para ele não é natural, tanto pelo temperamento quanto pelo o transtorno que ele tem do espectro do espectro autista. E não só, em lugar nenhum ele vai aprender a se comunicar para uma câmera. A escola não vai ensinar ele, a faculdade não vai ensinar ele. Quem vai ensinar ele? Eu, que sou o responsável junto com a Carol para poder treiná-lo. A competência da comunicação no século XXI é fundamental. Só que, se você não correr atrás por você mesmo para evoluir essa habilidade, ninguém vai fazer isso por você. E o mais incrível, você falou da escola, e só para vocês terem ideia, né? A escola dele está no 5º ano. A escola dele tem uma sala de audiovisual. Quando eu entrei, eu fiquei tão abismada, porque no primeiro dia de aula nós somos apresentados pais e a gente circula em todas as salas que os alunos vão entrar, né, durante o ano letivo.
Quando eu entrei, eu levei um susto, porque eu não esperava isso. Ele tem educação de audiovisual, tá? E quando ele entrou, ele estava completamente ambientizado, porque ele viu tantas câmeras, fundo verde, tripés de luz, iluminação. Ele viu tudo aquilo. Sabe o que ele falou? Ih, parece do papai e mamãe. Então, eu achei muito, muito interessante. Tanto a escola daqui já ter, gente, é uma escola pública, tá? De uma cidade pequenininha, porque nós moramos no interior de Portugal. E tem uma estrutura enorme de audiovisual. Eu fiquei encantada. E ali eles vão aprender a fotografia, luz, sobre filme e tudo mais. E ele está nessa sala. Então, aqui já virou um pouco, sabe que sim, a comunicação é importante. Você tá na frente de uma câmera, tanto para ser fotografado, para ser filmado. Isso uma criança de 10 anos, 11 anos. Então aqui eles já estão com essa experiência. Claro que não vai ser como o pai e a mãe, que está nessa área há tantos anos, que vai explicar ele. Então, cada vez mais a gente também coloca ele para ali. Ele está se vendo, ele está vendo ele na câmera, ele está falando. Mas é interessante que já chegou aqui, gente. Então, assim, as escolas já estão se preparando para isso. A comunicação, ela está cada vez mais avançada, tá? E a internet é isso. É você se comunicar, é você passar o seu conhecimento por ela. Se você quiser ajuda para trilhar essa jornada e melhorar como comunicador e também poder vender o seu conhecimento na internet, eu posso te ajudar. Eu tenho uma análise de perfil digital, onde a gente cria um diagnóstico e um plano de ação para você. Eu e você, gratuitamente, eu vou estar com você online numa call para poder estar te direcionando. Curte esse vídeo, se fez sentido para você, se inscreve nesse canal, porque aqui a gente só fala disso. Como que você transforma o seu propósito em um negócio online. Carol, obrigado, foi muito bom estar Foi aqui com você. ótimo. Foi Foi top, né? ótimo, ótimo. Tchauzinho, gente. Até a próxima. Tchau.